Pega a sua Bíblia aí, meu irmão. Nós vamos ler a palavra. Livro do Êxodo, capítulo de número 14. Palavra que Deus tem para nós nessa noite. Eu já anunciei aqui para você o tema da ministração desta noite, da palavra. E eu gostaria que a gente já falasse juntos. Diga comigo, entre a fé e a razão. Muito bem. Esse tema, irmão, já foi tema de um CD de músicas. Entre a fé e a razão. Amém, irmãos? Então esse tema já foi tema de um CD, um grupo aí conhecido no nosso Brasil. E eu quero pensar, quando olho para a palavra, já que nós estamos no culto da vitória, o que é que Deus tem para nos dizer, irmãos? O que é que Deus tem para nos informar nesse texto? Êxodo capítulo 14. Vamos ler essa palavra. Diz assim a Bíblia: disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que mudem o rumo. Diga comigo assim: muda o rumo. E acampem perto de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar. Acampem à beira-mar, defronte de Baal-Zefon. O faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Então endurecerei o coração do faraó e ele os perseguirá. Todavia eu serei glorificado por meio de faraó e de todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas. Contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido. Então o faraó e os seus conselheiros mudaram de ideia e disseram: o que foi que fizemos? Deixamos os israelitas saírem e perdemos os nossos escravos. Então o faraó mandou aprontar a sua carruagem e levou consigo o seu exército. Levou todos os carros de guerra do Egito, inclusive 600 dos melhores desses carros. Diga comigo: 600 dos melhores. Aleluia. Cada um com um oficial no comando. E o Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas, que marchavam triunfantemente. Os egípcios, com todos os cavalos e carros de guerra do faraó, os cavaleiros e a infantaria, saíram em perseguição aos israelitas e os alcançaram quando estavam acampados à beira-mar, perto de Pi-Hairote, defronte de Baal-Zefon. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios marchando, ou melhor, que marchavam na direção deles. E aterrorizados clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já lhe tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes. Diga comigo: fiquem firmes, e veja o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Diga isso para o teu vizinho: e veja o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Amém. Deixa a sua Bíblia aí aberta, irmão. Se você puder colocar no banco, eu quero orar mais uma vez com você nessa noite, no nome de Jesus. Deus, nós estamos todos aqui. Tua palavra está aberta, lida, para ser pregada. E agora, Jesus, vem fazer tua obra em nós, através da tua palavra. Apesar de mim, meu Deus, fala o coração do teu povo, porque a palavra é tua e o povo é teu. Então somente, Jesus, abra o nosso entendimento, como o Senhor fez naquele dia no caminho de Emaús, quando aqueles dois discípulos estavam cabisbaixos, entristecidos, porque não estavam entendendo o que estava acontecendo. Abra o nosso entendimento nessa noite, Deus, e nos faz ver o que somente a fé pode nos fazer enxergar. Oramos no poder de Jesus e recebemos já profeticamente a tua palavra em nossa vida e em nosso coração. Nos fortaleça por meio dela, e que o teu ânimo nos encontre nessa noite, e a nossa vida mude para a glória de Jesus. Amém e amém, Jesus. Aleluia. Se assente aí, meu irmão, com a tua Bíblia aberta. Irmãos, esse texto é um dos textos que também nos intriga.
O versículo 1 do capítulo 14 começa com Deus dizendo o seguinte: Moisés, reúna o povo e mude o acampamento, mude o rumo, vá naquela direção, vá para aquele lugar, coloque o acampamento ali, vocês vão ficar bem acampados, de frente de vocês o mar, vocês vão ficar de frente para o mar. Interessante que hoje em dia as pessoas se preocupam em comprar uma casa de frente para o mar, para ter a vista do mar. E se aconteceu o que aconteceu em Conceição da Barra, como aconteceu numa praia chamada Tafona lá em Campos, ou melhor, lá em São João da Barra, o pessoal perde a casa, perde tudo. Às vezes, né, o barato fica, ou melhor, o luxo fica caro demais. E Deus resolve colocar o povo de frente para o mar, e o povo está lá de frente para o mar. E pela geografia daquele lugar, era um verdadeiro bico onde eles estavam, como se fosse, sabe, um beco sem saída, o mar fechando aquele lugar, e entre eles paredes que os impediam de terem saída para as laterais. A única saída era o local de onde eles vieram. Então tente imaginar isso. O texto coloca que o povo de Israel estava assim, como que encurralado. O exército de Faraó então está vindo em direção ao povo, 600 dos melhores carros, cada carro com oficial. Isso significa 600 oficiais. E eles estão vindo, e o povo olha o mar à sua frente, e olha para trás, lá vem o exército de Faraó. Imagina o grito de guerra, eles estão encurralados, vamos matá-los. Dos lados, paredes, não dava para eles fugirem. E aí, meus irmãos, o povo que está nessa situação me faz pensar que a gente também passa por isso, que muitas vezes nós nos encontramos em situações na nossa vida que para nós não tem saída. E exatamente, irmãos, nessas situações, nessas horas, que um conflito surge dentro de nós, um conflito interno, um conflito no nosso interior, e é o conflito de exercer fé ou render-me à razão. Eu vou por aquilo que é lógico, ou eu começo a acreditar naquilo que parece impossível. Eu olho e digo, morri, ou eu digo, Deus vai abrir uma porta. Então é exercer fé ou render-me à razão. Diga comigo isso: exercer fé ou render-me à razão. Por isso que o tema desta mensagem é entre a fé e a razão. Ou eu escolho exercer fé, ou eu escolho render-me à razão. Ou seja, vou por aquilo que eu estou vendo com os meus olhos físicos, vou por aquilo que está diante de mim, e digo, não tem jeito. Só para você compreender, é como você ir a um médico, fez um exame e foi mostrar o exame, e aí o médico olha para o exame e dá um diagnóstico: olha, tem uma mancha escura e provavelmente isso aqui é um tumor mesmo, vamos fazer um exame mais profundo. Só que não dá para saber ainda se é maligno ou benigno. E você pela razão diz, estou mal, vou morrer. Ou você resolve exercer fé e diz, pode ser algum defeito na máquina, pode até ser uma doença, Deus vai fazer alguma coisa na minha vida, e pode até ser o tal do tumor, mas Jesus vai ser misericordioso comigo, vai ser benigno, vai resolver facilmente. Ou então pode ser até maligno, mas o Senhor vai me ajudar a vencer. Então você se encontra assim, ou exerce fé ou usa razão. Tem gente que morre na razão e diz, não tem jeito, a realidade é dura, a realidade é essa. E o povo de Israel se encontrou nessa situação: ou eu exerço fé, ou eu me rendo à razão. Aí talvez você empolgado nessa noite diga, eu vou exercer fé. Irmão, não é tão simples assim, porque a razão é algo que vai bater forte na gente e dizer, olha bem. É como você olhar a previsão do tempo e diz, não vai haver chuva durante o mês, e você olha para a tua represa, baixou, e você olha para a terra seca, e aí você escolhe, exerce fé ou se rende à razão. Se rende à razão, diz, vou perder tudo, então já que eu vou perder, eu vou acabar com tudo. Exerce fé ou se rende à razão.
Esse é o conflito. Irmãos, e por que nós precisamos nessa noite decidirmos crer? Ou seja, decidirmos exercer fé e não nos rendermos à razão. Então nesta mensagem a gente vai ver algumas coisas importantes para nós nesse texto. O texto diz assim, que o Senhor falou para Moisés: diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar. Acampem à beira-mar, de fronte de Baal-Zefon. E lá no verso 10, nós encontramos o povo vendo aproximar Faraó. Os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles, e aterrorizados clamaram ao Senhor. E esse clamor aqui não era uma oração que eles estavam fazendo, eles estavam reclamando mesmo, gritavam desesperados. E o verso 11 diz: então falaram para Moisés: foi por falta de túmulos que você tirou a gente? O que eles estão dizendo aqui? A gente está morto, a gente já morreu, não tem jeito. Olha a razão batendo. Será que não tinha túmulo lá não? Olha como que dá vontade de voltar lá atrás, eles estavam dizendo, e continuar escravos dos egípcios. Mas agora a gente está aqui, e a gente está aqui, Moisés, para morrer. A razão estava dizendo: a gente vai morrer. A razão estava declarando: nós vamos morrer. E agora o mais intrigante é que Deus é que manda o povo para esse lugar. Sabe, meus irmãos, por que nós precisamos exercer fé? Porque precisamos aprender na hora das lutas que a fé amadurece através das provações. Não há um caminho mais excelente para fazer com que a nossa fé cresça do que as lutas. Só que a gente não gosta de luta, só que a gente não gosta de provação, mas a provação é necessária. A provação, irmãos, é igual a injeção, a vacina que o meu filho tem que tomar todo mês até o 6º mês. E ele não gosta, a mãe dele também não gosta, eu também não gosto, mas é necessário, porque só assim ele vai continuar crescendo. Amém ou não amém? Então nós, irmãos, não queremos. A razão diz: isso não é bom. Mas a fé precisa crescer, amadurecer através das provações. Existem algumas frases que vão trazer para nós o conflito de razão e fé nesse texto. Por exemplo, a razão para, e esse para aí tem um acento, para no ontem e teme o hoje. Ela para no ontem, ela olha para trás. Lembra do povo? O povo de Israel olhou para onde? Para trás, falou: que saudade do Egito. Por que a gente não continuou escravo no Egito? Então, a razão para no ontem e teme o hoje, mas a fé enxerga o futuro. Amém? A fé olha e vê o mar se abrindo. A fé olha e vê Deus vindo e protegendo o povo, mandando anjos. A fé enxerga isso, enxerga algo lá na frente. Agora, a razão, irmão, ela não consegue ver muitas coisas lá na frente, porque a razão, ela depende do que ela toca, do que ela pode sentir, do que ela pode ver. Por isso que fé não tem a ver com sentir. Diga isso comigo: fé não tem a ver com sentir. Tem gente que acha assim: quando eu sentir no coração, eu entrego a vida para Jesus. Fé não tem a ver com isso, irmão. Fé é decisão. Diga comigo: fé é decisão. É simples assim, irmão. Fé não tem a ver com emoção. Você não tem que sentir nada, irmão. Ah, se eu sentir um arrepio no culto é porque Deus está no culto. Irmão, Deus muitas vezes está no culto sem nenhum arrepio. Amém? E como está? E como está? A razão, irmãos, ela reclama da dor. A fé vislumbra a cura. A razão vive à base de cálculos. Como que é isso, pastor? Por exemplo, nas operações matemáticas, a razão fica na adição. Ela tem que ter assim, ó, 1 que eu estou vendo, mais 1 que eu estou vendo, 2. A razão vive assim. A razão vive na adição. Ela se apega a isso, ela acumula. Mas a fé trabalha com multiplicação. Quer um exemplo? Quando Jesus está lá pregando e tem uma grande multidão que passa com ele lá um tempo grande, e o pessoal não tem comida mais, não tem onde comprar comida, não tinha shopping naquele lugar, não tinha lanchonete, não tinha ninguém para vender nada ali.
Existia um garoto, um jovem, que tinha lá um último lanchinho, 5 pães e 2 peixinhos. Amém? Quando o discípulo André traz aquele garoto, a Bíblia diz que um outro discípulo vira para Jesus e diz assim: Jesus, tem aqui um garoto que tem 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso para uma grande multidão? Olha a razão trabalhando: adição, quantidade. 5 pães, 2 peixes, tem 5.000 pessoas. 5 pães para 2 e 2 peixes para 5.000 não dá. Isso é razão. Agora olha Jesus exercendo o poder da fé. Ele apanha o pão, ele apanha o peixe e diz: Pai, muito obrigado pelo alimento que a multidão vai comer. Aleluia! Fé trabalha com multiplicação, meu irmão. Amém ou não amém? Fé vê a multiplicação. É por isso que eu sempre digo, quando se pensa em igreja, irmãos, financeiramente falando, igreja não é empresa, onde as pessoas falam: não, mas tem que contar aqui 2 mais 2, 4. Não, irmão. A lógica de Deus é: semeie. Porque quando você semeia uma semente, a semente traz de volta o que, irmãos? Uma semente de novo? Sim ou não? A semente que você semeia, ela multiplica e traz muitas outras sementes. Amém ou não amém? Fé, diga comigo: fé, multiplicação. Aleluia. Amém? Você está entendendo isso? Está chegando aí? Irmão, Deus não nos quer para sempre com uma fé imatura, uma confiança limitada. Quando a gente perde o emprego, a gente precisa confiar em Deus, porque é o Deus que vai multiplicar naquele tempo de escassez. É o nosso Deus, e isso é fé. Você está entendendo isso? É o Deus que te acompanha na caminhada, o Deus que não te deixa, o Deus que não te larga. Sabe? Por isso que Deus nos leva, irmãos, por saber que nós não queremos ir, não queremos amadurecer na fé. Deus nos leva, irmãos, a situações onde a gente não gostaria de ir, a circunstâncias que a gente não iria nunca com os nossos próprios pés. É por isso que quando uma pessoa se converte, irmão, vem uma carga de pressão em cima dela. Quando eu me decidi ao lado de Cristo, cheguei em casa feliz porque eu tinha encontrado Jesus, ou Ele me achou e me salvou. O meu pai descobriu isso, e eu pensei: bom, meu pai vai ficar feliz, né? É menos um garoto aí para dar problema, para ficar no meio das coisas erradas. E aí meu pai correu atrás de mim para me dar uma coça. E eu falei: Deus, que negócio é esse, Senhor? Eu te aceito, o Senhor faz um negócio desse comigo? Mas Ele estava provando a minha fé para crescer. Sabe por quê? Porque Ele estava dizendo: meu filho, você não pode ficar menino a vida toda. Vão chegar momentos na sua vida que pessoas vão correr atrás de você para te bater pela sua fé, e você não vai poder fugir, vai ter que enfrentar. Então eu quero te treinar agora. Aleluia. Você está entendendo isso, irmãos? Amém? Irmãos, Deus quer que você amadureça a sua fé. Em Oséias 6,3 há uma palavra, um convite, uma ordem: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Deus quer que a gente conheça, mas que a gente prossiga em conhecer. Deus quer que a gente exerça fé hoje, mas prossiga em exercer fé. Amém? Você está entendendo isso? Irmãos, em situações de grandes lutas, nós vamos descobrir aonde a nossa fé se baseia. É o que Jesus falou. Jesus disse que o semeador saiu a semear, e ele foi semeando, e diz que parte da semente caiu no meio das pedras, e outra parte da semente caiu à beira da estrada, e outra parte da semente caiu no meio dos espinhos, e outra parte da semente caiu em terra boa. A parte da semente que caiu no meio dos espinhos, Jesus falou, é aquela pessoa que recebe a palavra com fé. Mas aí começam as lutas, as provações, as dificuldades, e ela logo recua, porque ela foi sufocada. Querido, nós descobrimos que tipo de fé a gente tem é na hora da provação, na hora da luta. É na hora da dificuldade que a gente descobre que tipo de fé a gente tem. Sabe, nós temos que entender, irmãos, que a nossa fé não pode se basear no visível, não pode se basear na circunstância ou nas condições favoráveis a nós. A nossa fé precisa se apoiar, irmãos, no invisível. Sabe, as lutas vêm para fazer a gente amadurecer,
Jó disse isso, a minha fé, e olha que a Bíblia diz que Jó era um homem de fé, um homem temente a Deus, que se desviava do mal. No entanto, Jó chega ao final da sua trajetória, quando ele está lá por um longo tempo enfermo, ele diz: antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Em outras palavras, a fé que eu tinha antes, comparada com a fé que eu tenho agora, depois da prova, é muito diferente. A fé que eu tinha antes era uma fé pequena, limitada e imatura. A fé que eu tenho hoje é uma fé adulta, profunda e que não tem limites para ela, porque ela vai para o impossível. Amém ou não amém? Sabe, irmãos, a confiança nossa cresce quando as lutas vêm. É ou não é verdade? Você está trabalhando num lugar, vem uma luta, um desafio naquele trabalho, do tipo assim, você tem que fazer algo ali como profissional, só que você não sabe como fazer. Você, meu Deus, me ajuda, e você vence. O que acontece com você depois? Você ganha confiança, você se sente mais confiante. Você diz: poxa, eu consegui vencer aquele obstáculo, vou vencer outro. Eu me lembro quando eu estava começando a dirigir, irmãos, e eu conseguia fazer algumas curvas absurdas, e quando eu vencia a curva, eu me sentia mais confiante para fazer outras curvas ainda, de colocar o carro num espaço pequeno. Nossa, eu consegui sem bater. E você ganha confiança para fazer outras vezes. A prova nos serve, irmãos, para aumentar a nossa confiança. Sabe, Deus muitas vezes vai nos permitir chegar a situações, irmãos, onde a nossa fé tem que ser provada. Difíceis situações, becos sem saída. E é interessante que em 1 Pedro 1,7, o apóstolo Pedro, escrevendo para o povo de disperso, ele diz: essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira. A provação serve para isso, pois até o ouro que pode ser destruído, ele é provado pelo fogo. Se ele passar no teste, ele é bom. Se ele não passar, ele não é bom. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser, leia isso comigo, precisa ser provada para que continue firme. Fala para o teu vizinho: você precisa passar por provas para que a tua fé fique firme. Por isso, não se renda à razão. Aleluia. E o texto diz: quando você passa por isso, e assim vocês receberão aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Amém? Irmãos, uma descoberta linda que a gente faz no meio das lutas é saber que se Deus me deixou chegar nessa situação, é porque Ele está no controle. Você pode dizer isso? Deus está no controle. Que lógica tem, irmãos, de Deus pegar o povo dele e colocar de frente para o mar para eles morrerem? Mas a razão diz isso, a fé não. A fé diz: Deus quer alguma coisa com isso. A razão diz: é o meu fim. A fé diz: Deus tem um propósito. Amém? Na hora da prova, irmão, abra a tua boca para dizer: Deus tem um propósito nisso que está acontecendo. Eu não consigo entender, eu não consigo alcançar, eu não consigo compreender, mas Deus tem um propósito. Aleluia. Fala para o teu vizinho: eu não sei o que você está passando, mas Deus tem um propósito na sua luta. Glória a Deus. Vá em frente, meu irmão. Aleluia. Olhe para a sua Bíblia. Por que a gente tem que exercer fé e não cair, e não se render à razão? Verso 12 diz: o povo reclamando: já lhe tínhamos dito no Egito, deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravo dos egípcios do que morrer no deserto. Irmão, que frase pesada. Tu já pensou nisso? Por que a gente precisa exercer fé, irmãos? Porque a aprovação, ela está entre você e o melhor de Deus. O que é que tinha depois do mar? A terra prometida. Amém? O que é que tinha, irmãos, naquele momento que o exército de Faraó estava chegando para destruir o povo de Israel? A derrota final do inimigo do povo de Deus. 600 homens mortos de uma só vez. 600 dos melhores carros destruídos. Era isso que tinha. Só que a razão não consegue enxergar isso.
A razão se limita a dizer: eu quero viver no passado, melhor foi o dia de ontem. A razão diz isso, mas Deus está dizendo: melhor é o dia de hoje e melhor ainda é o dia de amanhã. Aleluia! Não fique preso ao ontem. A razão, ela admira as montanhas, mas a fé remove montanhas. A razão fica lá no Salmo 121 que nós lemos: eleva os olhos para as montanhas, de onde vem o meu socorro? Razão. Fé, versículo 2: o meu socorro vem do Senhor. A razão fica olhando para as montanhas dizendo: nossa, é muito alto, nossa, é difícil demais, nossa, que dificuldade. Mas a fé diz: sai, montanha. A fé diz: é alto, é grande, é difícil, mas eu creio em Deus que a montanha se moverá. Aleluia. Não foi Jesus quem falou? Se você tiver fé como um grão de mostarda. E a gente confunde grão de mostarda, fé, com tamanho. Não tem nada a ver com tamanho. Ah, o grãozinho é pequenininho e tal. Porque Jesus até mesmo fala isso, que o grão é pequeno. E a gente pensa assim: bom, aí eu já ouvi muitos irmãos, até alguns irmãos aqui já falaram isso também: a minha fé deve ser muito pequena, né, pastor? Porque se a fé do grão de mostarda move montanhas, a minha fé não consegue, então minha fé deve ser menor que um grão de mostarda. Aí a gente está colocando tamanho. Jesus não estava pensando em tamanho quando falou do grão de mostarda. Jesus estava falando da perseverança. O grão pequenininho lançado na terra, ele não fica lá. Tenta imaginar, vamos entrar aqui, vamos entrar no mundo de Bob agora, aquele mundo da... Entra comigo agora. Faz de conta que você é uma sementinha, irmão. Sementinha, um grãozinho de mostarda. Você é um grãozinho de mostarda. Faz de conta que você é um grãozinho de mostarda. Fala pro teu vizinho: grão de mostarda. Isso, é um grãozinho de mostarda. Aí, irmão, pegaram você estava lá quietinho, feliz da vida. Pegaram você e colocaram debaixo da terra. Fala: misericórdia. Aí você, como grão de mostarda, olha para cima. O que é que você vê? Terra. Você olha para o lado, o que é que você vê? Olha para o outro lado, o que é que você vê? Olha para baixo, o que você vê? Aí você fica ali, preso na terra. Você diz: é agora. Coitado de mim, eu vou morrer aqui. E aí você começa a sentir, como um grão de mostarda, que você está ficando, sabe, a terra está quente demais ali dentro. Você está ficando super aquecido. Você está percebendo que o teu corpinho está ficando mole. Olha que viagem, né? O teu corpinho está ficando mole. Você já está sentindo um cheirinho estranho, porque o teu corpinho está começando a se decompor, uns pedacinhos dele. E você diz: agora acabou. Aí você tem duas opções: você morre e acabou, ou você fala: quer saber, eu vou enfrentar essa terra. Eu vou lá para cima, porque lá em cima tem sol para mim, porque lá em cima tem chuva para mim. Eu não vou ficar aqui embaixo da terra não. Eu vou enfrentar. E você então resolve enfrentar e começa vencendo, porque agora algo de dentro de você começa a brotar, começa a te fortalecer, e você começa vencendo a terra, e vai vencendo a terra, e consegue sair do outro lado. Aí você: acabou. Não, se já acabou não, aqui se eu ficar aqui vão pisar em mim. Eu tenho que continuar crescendo. E você continua crescendo e vai avançando. Um dia o vento forte quase te quebra e você resiste, e você continua até ficar uma árvore grande, que até as aves do céu fazem ninhos. Agora sai do mundo de Bob. O que é uma fé do grão de mostarda? É uma fé que não para diante das dificuldades. É uma fé que não para diante dos problemas. É uma fé que não se rende aos obstáculos da vida. Isto é fé de grão de mostarda. Quem tem uma fé como essa, irmão, remove montanhas. Amém ou não amém? Irmão, montanha nenhuma vai ser removida se a gente falar: não dá, é grande demais, é difícil demais. Essas montanhas vão continuar no mesmo lugar. Mas a fé diz: pode ser grande, pode ser o que for, mas Deus vai mover. Amém ou não amém? Eu disse uma frase uma vez e quero repetir: a pior coisa, irmãos, é sermos libertos e termos um coração de escravo. E era isso que acontecia com o povo de Israel. Deus já os tinha libertado, Deus já os tinha dado uma visão, uma direção, mas eles estavam com vontade de continuar escravo. Por quê? Porque o coração deles era assim, irmãos. Tem gente que se converte a Jesus e não cresce, e não avança, continua escravo, continua preso.
Deus não quer isso para você. Deus quer que você avance, meu irmão. Ele já te libertou. Viva como um verdadeiro liberto por Jesus. E não com lá atrás, que vontade de voltar a ontem. Isso é razão, irmão. Sai dessa, irmão. Sabe, tem gente que fica sempre voltando ao Egito, sempre voltando ao Egito, sempre voltando ao Egito, sempre olhando para trás, sempre pensando que o ontem é melhor do que hoje. Nosso grande problema, irmãos, é que a gente fica pensando que não vai acontecer nada de melhor na nossa vida. Vamos falar um negócio aqui. A maioria de vocês, para não dizer todos, pensava isso acerca dessa cidade de Boa Esperança. A cidade nunca vai mudar. A cidade ficar melhor, não acredito. Eu tenho uma vida melhor, não acredito. Aí por causa disso, por que muita gente fazia? Quer saber? Aqui eu não acredito que fique melhor. Eu vou então para o exterior, vou para outra cidade, vou para outro lugar, porque aqui não vai ficar melhor. Então a pessoa já declarou isso. Ela nunca pensa que, poxa, hoje minha vida está assim, mas pode ser melhor amanhã. A fé age assim, irmãos, amém? Amém, irmãos? Olha que palavra linda que Deus nos dá. Não vos lembreis das coisas passadas. Diga comigo, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Em outras palavras, para de dizer que foi bom ontem. Olha o que Deus está dizendo: eis que faço coisa nova, aleluia. Deus está fazendo algo novo na tua vida. Você não está vendo, mas Ele está fazendo. Esta noite Ele está fazendo, neste lugar. Ao longo desses anos Deus está fazendo coisa nova. Eis que estou fazendo coisa nova, e ela está saindo à luz. É como o grão de mostarda que está saindo, irmãos. É fascinante quem planta. Eu me lembro quando criança a gente fez aquela experiência. Todo mundo tem que fazer uma experiência científica, né? Tem que pegar um caroço de feijão, colocar dentro do vidro, né? E esperar. Quem já fez essa experiência aqui com caroço de feijão? Que legal, né? E a gente, quando criança, assim, é gostoso de ver que você coloca um caroço, bota um pouquinho ali, né, de água para ele, e com o tempo você vai vendo todo dia de manhã, será que nasceu? Aí de repente você olha e tem lá um brotinho verde, pequenininho, miudinho, e aquilo te empolga tanto, você diz: nossa, que legal! Meu irmão, Deus está dizendo isso. Está saindo à luz. Porventura você não percebe? Será que você não está vendo? Você não vê porque você está olhando com a razão, irmão. Olha com os olhos da fé, em nome de Jesus. Eis que porém um caminho no deserto, rios no ermo, fontes na terra seca. Deus está dizendo: eu vou irrigar tudo. Você está vendo o deserto, mas eu estou vendo um manancial de águas. Deus está dizendo, aleluia. Quando a vitória vem, irmãos, a gente começa a descobrir um monte de resposta para um monte de pergunta. Eu sempre fico pensando, quando se fala de fé, e ele é chamado pela Bíblia, pelos próprios instrumentos de Deus ali, os apóstolos, como pai da fé. O nome dele é Abraão. Diz a Bíblia que Abraão, ele esperando contra a, ou seja, não tinha esperança, ele esperava contra a esperança. O que diz a Bíblia? Ele creu para vir a ser pai de muitas nações. Ele não tinha filho nenhum, não tinha condições de ter filho, estava envelhecido. Deus levou Abraão até o limite para ser pai com 100 anos. Levou Sara, que era estéril, até o limite para ser mãe com 90 anos. Ou seja, levou para o impossível, para acabar de vez com a razão. Amém ou não amém? E diz a Bíblia: porque foi segundo lhe fora dito, assim será a sua descendência. Era grande. Ele só acreditou nisso. Aleluias. Mas o texto diz, leia comigo isso: e sem enfraquecer na fé. Diga comigo, sem enfraquecer na fé. Embora levasse, olha isso aqui, irmãos. Fé não é você viver alienado da razão. Não é isso. Você sabe que eu não prego isso. Fé é você ultrapassar a razão. Olha a razão de Abraão em funcionamento. O seu corpo já estava amortecido, amém? Razão, amém? Está aí na Bíblia, razão. Mas olha como é que ele lidava com isso. Ele, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, ele não duvidou, amém?
Olha a razão. A razão diz: ó, teu corpo está morto. Ele diz: eu sei. Sua esposa não tem condições de ter filhos, não te deu filhos até hoje. Você acha que vai te dar agora? Razão, ele diz: eu sei. Eu sei de tudo isso, mas eu não tenho dúvidas de que Deus pode fazer o impossível acontecer na minha vida. Aleluia! Abraão estava dizendo isso. Eu sei de tudo isso. Eu sei, eu tenho consciência, eu compreendo essas coisas, mas eu não tenho dúvida de que Deus é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, infinitamente mais. Aleluia! Você está entendendo isso, meu irmão? A questão não está em você fazer de conta. Fé não tem a ver com fazer de conta, irmão. Tem gente que faz de conta. Não tem esse negócio, irmão. Não existe isso. Fé não é fazer de conta. Fé é algo sólido, verdadeiro. Você diz: está tudo contra mim, tem nada a meu favor. É verdade, é verdade. Mas eu não tenho dúvida de que Deus vai cumprir a palavra dele na minha vida. Amém? Você pode dizer isso para a pessoa que está do teu lado. Leva em conta tudo, mas não duvide de Deus nunca. Aleluia! Leve tudo em conta, irmão, mas não duvida de Deus. Ele não duvidou por incredulidade da promessa de Deus. Aleluia! Mas pela fé, diga comigo, pela fé, ele se fortaleceu, dando glória a Deus. O que quer dizer isso? Será que Abraão saiu andando pela rua? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Será que Abraão fez isso, irmão? Não fez isso não, irmão. Tem gente que já usou esse texto para dizer isso. Abraão não fez isso, irmão. Em cada atitude de Abraão, quando alguém dizia: não tem jeito para ele não, nunca vai ter filho, Abraão dava glória a Deus dizendo: Deus vai cumprir a palavra. Abraão dava glória a Deus dizendo: é verdade, você tem razão, eu não tenho condições, mas o meu Deus tem. Ou seja, em outras palavras, Abraão levava tudo para que Deus fosse glorificado em tudo. Amém ou não amém? Diga para o teu vizinho: se fortaleça na fé, dê glória a Deus em tudo, por tudo. Aleluia! Você tem um glória a Deus aí? Oh, aleluia! E aí o texto termina dizendo que Abraão, leia comigo isso, estando plenamente convicto de que ele, Deus, era poderoso para cumprir o que prometera. Você tem essa convicção na tua vida? De que Deus é poderoso para cumprir o que promete para você? Meu irmão, Moisés tinha essa convicção. Moisés vira para eles e diz, versículo 13, olha para a Bíblia: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. Verso 14: o Senhor lutará por vocês, então somente acalmem-se. Moisés via o invisível. Isso é fé. Diga comigo, isso é fé. O povo via a morte, Moisés via Deus guerreando por eles. Aleluia. O que é que você vê na hora da luta, meu irmão? O que é que você vê na hora da provação? Você vê o problema ou vê Deus lutando por você? Você vê a tragédia ou vê Deus guardando você? O que é que você vê? O que é que você vê? O povo via morte, Moisés via vida. Diga para o teu vizinho assim, com todo carinho e respeito, diga: meu irmão, minha irmã, quem estiver perto de você, fala aí, cuidado com os seus olhos. Jesus disse que se seus olhos forem bons, teu corpo vai ser luz. Teus olhos forem maus, teu corpo vai ser trevas. Cuidado com os teus olhos. Se é uma pessoa que só vê derrota, então você é um derrotado. Ou melhor, você vai estar na condição de um derrotado. Se só vê que as pessoas estão querendo passar a perna em você, meu irmão, tu vai viver a vida toda se escondendo dos outros. Vai viver a vida toda desconfiado. Tu já viu quando alguém ganha na loteria? O sujeito muda de cidade. Isso quando muda de país. Você nunca ouve falar do sujeito. Por quê? Porque para ele a vida toda ele é assim: alguém vai me tirar isso, alguém vai me tirar isso. Então ele não confia mais em ninguém. É assim, irmão. Abraão estava plenamente convicto. Ou seja, eu tenho certeza
de que Deus é poderoso para cumprir tudo que promete. Aleluia, amém? Mas pastor, e isso? Se Ele prometeu, Ele cumpre. Mas pastor, e aquilo? É grande demais. Deus é poderoso, diga comigo, Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso. Aleluia. Quer ver uma coisa? Matam Jesus na cruz. Ele entrega a sua vida. Tiram o corpo de Jesus da cruz, colocam no sepulcro. Primeiro dia, nada. Segundo dia, nada. Terceiro dia começa. O corpo já está duro, enrijecido, porque está ali há 3 dias. Os dedos, o sangue já coagulou dentro do corpo, já tem mais sangue ali, está tudo sequinho. Começa já um processo de decomposição. Lázaro cheirava mal com 4 dias. Terceiro dia começa. De repente, irmão, ele tinha dito lá atrás que ressuscitaria no terceiro dia. O sangue começa a correr nas veias de Jesus novamente. Porque tem gente que acha que Jesus ressuscitou e virou um espírito. Ele falou: ei, pode tocar em mim porque eu tenho carne e osso, não sou um espírito. Está na Bíblia. Todo mundo acha que Jesus, quando ressuscitou, virou um espírito. Agora fica vagando para lá e para cá. Não, ele diz: eu tenho carne e osso. Ele falou: toquem em mim e vejam que eu tenho carne e osso. O espírito, ele diz, o espírito não tem carne e osso, mas eu tenho. Toca na minha ferida. Espírito não tem ferida, irmão. O sangue começa a correr nas veias. Tum, o olho se abre. Tum, Jesus levanta. Tum, a pedra some. Você remove. Tum, ele some dali, acabou. Amém? Diga para o teu irmão: nosso Deus é poderoso. E não há nada, diga comigo, não há nada que possa impedir que Ele cumpra a sua palavra na sua vida. Oh, aleluia! Glória a Deus! Meu irmão, o inimigo trabalha contra mim e contra você, mas o que o inimigo não sabe é que ele está contribuindo para que você viva o melhor de Deus. O melhor de Deus está depois dessa prova. A aprovação está entre você e o melhor de Deus. Olhe para a vida de Jó, capítulo 42, verso 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuíra. Jó tinha entrou na provação, perdeu o que tinha. Mas Jó não perdeu não, irmão. Quando você entra numa prova, parece que você está perdendo coisas, mas não está não. Deus está retirando de você e colocando no banco do céu, para prosperar, render juros, para te devolver com juros e correções. Amém ou não amém? Aleluia! A prova parece que está tirando, mas não está não, irmão. Deus está guardando. Depois da prova Ele te dá o dobro em nome de Jesus. Jó passou por isso. Aleluia. Então por que eu tenho que exercer fé e não me render à razão? Entre a fé e a razão, para onde eu vou? Versículo 4 diz assim, que Deus disse: então endurecerei o coração do faraó e ele os perseguirá. Todavia eu serei glorificado por meio do faraó, de todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas. Verso 4. Agora olhe para a sua Bíblia, versículo 13. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. Duas verdades importantes, irmãos. Por que eu preciso exercer fé e não me render à razão? Porque o Senhor faz com que tudo coopere para o seu bem e para a glória dele. Diga para o teu vizinho: é para o seu bem, mas para a glória de Deus. Aleluia. Irmão, a nossa visão, ela é linear. A gente enxerga aqui, ó. Amém? Você está entendendo? A gente enxerga aqui. Porém a visão de Deus é periférica. Ele vê coisas que ninguém vê. Ele vê do outro lado, ele vê atrás, ele vê do lado, ele vê na frente, ele vê embaixo, ele vê em tudo quanto é lugar. Tua visão é aqui, ó. A minha visão aqui é linear. Eu só enxergo o que está na minha frente. Depois daquela parede lá que está lá na minha frente, eu não enxergo mais nada, porque eu enxergo aqui. Agora a visão de Deus não, é periférica. Vai lá, olha ao redor. Deus, diga comigo, Deus enxerga todas
as possibilidades. Amém? Deus enxerga todas as possibilidades. Aleluia. Você está conseguindo alcançar isso, irmão? Você não está se rendendo ao sono não, né? A razão pergunta assim: será? A fé diz: com certeza. Diga comigo, a razão pergunta: será? E a fé diz: com certeza. Com certeza para quê, irmão? Para isso que nós acabamos de falar. Será que essa situação que eu vivo de luta vai glorificar a Deus algum dia? Com certeza a fé diz. A razão diz: será? Será que essa situação que eu estou vivendo vai transformar-se em bem para a minha vida? A razão diz isso. A fé diz: com certeza. Com certeza. Com certeza. Sabe, querido, nem as piores circunstâncias podem impedir que Deus seja glorificado. Ele diz na sua palavra: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Não. Sabe por quê? Porque em todas essas coisas, que coisas? Angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Ou seja, Deus vai pegar tudo isso e fazer com que Ele seja glorificado, e que isso tudo coopere para o seu bem. Amém? Para o seu bem. Diga comigo: para o meu bem. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, disse: todas as coisas, diga comigo, todas as coisas, todas as coisas, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera para o seu bem, e Ele faz isso. Deus tem o poder de fazer com que tudo coopere para o nosso bem. Descansa nele, meu amado. Descansa nele, minha irmã. Eu não sei qual é a situação, mas Ele vai fazer com que isso coopere para o teu bem, e Ele vai ser glorificado nisso, em nome de Jesus. Irmãos, quando a luta é grande demais, é certo que Deus também vai dar uma vitória que jamais será esquecida. Amém? Todo mundo sabe da tua dor, todo mundo vai conhecer a tua vitória também, no nome de Jesus. Creia nisso, creia nisso, creia nisso. Todo mundo está sabendo, irmãos, as lutas que nós estamos travando para erguer esse templo. Todo mundo sabe, critica, persegue, fala, mas Deus vai ser glorificado quando isso terminar. Amém? E tudo que estamos fazendo hoje para a construção desse templo vai cooperar para o nosso bem. Na verdade já está cooperando, creia nisso, irmão. Você está preparando um lugar para a sua família. Aleluia. Irmãos, a pergunta não deve ser: por que é que eu estou passando por isto? Essa quem pergunta é a razão. Essa pergunta é da razão. A pergunta deve ser: para que estou passando por isto? Como é que Deus vai ser glorificado nisso? Essa é a pergunta certa, amém ou não amém? Irmãos, e sabe qual é a resposta para essas duas, para essa pergunta? Para que estou passando por isso? Fala para o teu vizinho: para o seu bem. Isso é desafiador. Como é que uma luta vai ser para o meu bem? Porque Deus tem o poder de fazer com que tudo coopere para o meu bem. A luta pode me transformar em alguém com a fé amadurecida. Quando eu olho para trás, irmão, e vejo o que eu passei na minha vida, e quando você tem a oportunidade de olhar para trás da sua vida e ver o que você passou, você hoje é mais forte pelo tanto que você apanhou ontem. Você aguenta mais pancada hoje, para dizer bem no popular, pelo tanto que você sofreu ontem nas lutas. Você consegue aconselhar gente que sofre hoje porque ontem você sofreu e Deus te deu condição de vencer. Então tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Estava acontecendo um grande avivamento na Colômbia. Na época o cartel de Cali caiu. E é interessante que o jornal noticia uma coisa, razão, mas ninguém noticiou que a igreja estava orando, jejuando, fazendo campanha de oração. Todas as igrejas da Colômbia se uniram, e havia um pastor que estava fazendo um trabalho excepcional, e ele era o responsável por unir os outros pastores. E num belo dia, meu irmão, ele teve uma desavença com o vizinho dele por causa de um pedaço de terra. Na verdade o vizinho era alguém muito mau, e esse homem contrata 2 homens
e manda matar o pastor na calçada, quando o pastor parou para ir para uma das reuniões, e o pastor estava lá, assassinado, tiros, família, 2 filhos, a esposa, 2 filhos, um trabalho inteiro pela frente. Aí alguém podia dizer: agora acabou, agora acabou. Após a morte dele, as igrejas que antes andavam unidas se uniram mais ainda e organizaram um evento no estádio da Colômbia. Lotaram aquele estádio, gente demais, gente se convertendo. A esfera maligna que havia sobre a Colômbia saiu e um avivamento entrou naquele país. E a igreja continua crescendo lá hoje, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Pastor, e o pastor? Está com Jesus, meu irmão. Amém ou não amém? Está com Jesus, meu irmão, está melhor ainda. Aleluia. Sabe, querido, talvez você não saiba a resposta para muitas perguntas que você tem diante das provações, mas o que você precisa saber é que você vai vencer sim com o Senhor. O que você precisa saber é que você vence e Deus vai ser glorificado nessa luta. Quando Deus agir nessa situação, você vai perceber que foi Ele, somente Ele, que fez tudo isso. Aleluia, aleluia. Sabe, humanamente essa situação é impossível, mas eu te faço uma pergunta nessa noite: agindo Deus, quem impedirá? Quem? O morto de 4 dias vive, porque a morte não pode impedir o agir de Deus. Aleluia. Um cego de nascença enxerga, porque o DNA não pode impedir o agir de Deus. Sabe por quê? Porque Deus sabe como é o DNA de cada um de nós, e Ele pode mudar tudo. Aleluia. Sabe, queridos, quando a nossa vida está nas mãos de Deus, Ele continua conduzindo a nossa história. Diga isso comigo: quando a minha vida está nas mãos de Deus, eu não tenho o que temer, porque Ele continua conduzindo a minha história, nos montes e nos vales. A questão é: a tua vida está na mão do Senhor, irmão? Se tiver, relaxa. Versículo 14: entre a fé e a razão, o Senhor lutará por vocês, tão somente acalme-se. Diga isso comigo, diga para o teu vizinho: o Senhor lutará por você, tão somente acalme-se. A razão, ela diz assim: estou sozinho. Mas a fé diz: você não está sozinho. Você não está sozinho. Você não está sozinho. A razão, irmãos, ela enxerga o visível. A fé vê o invisível. Sabe, Isaías diz: desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu. Olha aí, ó, campo da razão. Nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. A gente tem folga, a gente tem férias, mas Deus está trabalhando por mim e por você. Amém? A gente descansa quando a gente está cansado. Deus não se cansa, nem se fatiga. Aleluia. Deus não se atrasa. Essa situação que você está vivendo, Deus não perdeu o controle sobre ela. Creia nisso. Deus está agindo. Irmãos, Deus não perdeu a sua força. Deus não vai deixar os filhos dele, sabe? Deus não vai se esquecer dos filhos dele. Escute uma coisa: você está no alto de um monte, cercado de água por todos os lados, a água está subindo. Aí você diz: agora, fique tranquilo, você está no lugar certinho do resgate. É ali que Deus vai te socorrer, é ali que Deus vai te tirar, é ali que Deus vai te levantar. Confie nele. Deus, diga comigo: Deus é confiável. Aleluia. 2 Coríntios 4,18, o apóstolo Paulo diz: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Ou seja, minha atenção não está naquilo que os meus olhos podem ver, a minha atenção está naquilo que meus olhos não podem ver. Deus, porque as que se veem são temporais. Está vendo a luta hoje? Legal, ela é temporal, vai passar. Temporal está preso ao tempo, mas as coisas que não se veem são eternas. Às vezes, querido, a gente passa por um momento que a gente não tem saída. Não tem saída. Só que Deus diz: ainda que você caia,
não ficará prostrado, porque o Senhor sustém você com a sua mão. Diga comigo: em nenhuma circunstância eu estou sozinho. Aleluia. Deus pelejará por você. Eu posso te afirmar isso nessa noite, como disse Moisés. Não desista. Você precisa dizer como Jó. Vamos dizer isso juntos. Porque eu sei, diga comigo, porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Diga mais uma vez: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Diga: eu não estou sozinho. Aleluia. Sabe, eu queria convidar você a ficar de pé e liberar uma palavra profética sobre a sua vida nessa noite. Êxodo 14:31 diz assim: Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, o seu servo. O povo não confiava em Deus, o povo não confiava em Moisés, mas quando o povo viu o grande livramento que Deus deu, o grande poder de Deus liberado, o povo passou a temer o Senhor. O povo passou a colocar no Senhor a sua confiança e também a confiar no seu líder, em Moisés, o seu servo. Eu profetizo que depois da luta você entra num nível de confiança mais profundo com Deus, e isso te levará a visualizar e a vivenciar coisas maiores do que você pode imaginar. Eu declaro que o Senhor está lutando por você. Ele lutará por você. Essa batalha você não está sozinho, Ele está com você.